Você provavelmente viu as manchetes. Descobertas científicas de 2025 que mudam tudo, redefinem a realidade ou transformam o futuro da humanidade. A versão oficial apresenta essas notícias como marcos definitivos, quase como se a ciência tivesse dado saltos instantâneos. Mas quem acompanha a ciência há décadas sabe que esse tom raramente corresponde à realidade. Existe uma diferença enorme entre uma descoberta relevante e uma revolução científica, e essa diferença costuma desaparecer nas manchetes. Se você também já sentiu que algo não fechava nessas promessas grandiosas, deixe isso registrado nos comentários. Neste vídeo, vamos separar o que é avanço real do que é apenas narrativa inflada. Para entender por que tantas descobertas científicas chegam ao público de forma distorcida, é preciso olhar menos para a ciência em si e mais para o ambiente em que a informação circula. A ciência trabalha em ritmo lento, acumulativo e cheio de ressalvas. Já a mídia opera sob pressão constante por atenção, cliques e impacto imediato. Quando esses dois mundos se encontram, quase sempre surge um problema. Estudos complexos, cheios de condicionais e limitações, são comprimidos em poucas linhas. O pode indicar vira comprova. O em condições específicas vira vale para todos. E o que era um avanço técnico localizado passa a ser apresentado como algo que muda tudo. A versão oficial raramente explica esse processo. Ela prefere destacar apenas o resultado mais chamativo, porque é isso que prende o olhar. O público, por sua vez, recebe a informação já filtrada, sem acesso ao contexto que permitiria uma avaliação mais criteriosa. É assim que nasce o hype científico, não como uma mentira explícita, mas como uma simplificação agressiva que elimina nuances essenciais. O problema não está em divulgar ciência, mas em transformá-la em espetáculo. Quem acompanha essas notícias com atenção começa a notar um padrão. As promessas são sempre enormes, mas os efeitos reais demoram anos, quando chegam. Se você já percebeu esse descompasso entre o que foi anunciado e o que realmente mudou, vale deixar um like agora. Esse tipo de apoio ajuda o conteúdo a alcançar outras pessoas que também desconfiam de manchetes fáceis. No próximo trecho, vamos entrar nos bastidores das pesquisas para entender o que os estudos realmente dizem antes de virarem notícia. Para avaliar qualquer descoberta científica com honestidade, é preciso sair da manchete e entrar no estudo original. E é exatamente aí que a maioria das pessoas nunca chega. Artigos científicos não são escritos para impressionar o público. Eles são cautelosos, técnicos, muitas vezes, frustrantes para quem busca certezas rápidas. A linguagem é cheia de limites, margens de erro e condições específicas. Quando um pesquisador afirma algo, quase sempre ele também afirma o que ainda não sabe. Essa parte, curiosamente, é a primeira a desaparecer quando o estudo vira notícia. A versão oficial costuma apresentar o resultado final como algo fechado, quando na verdade ele é apenas um ponto em um processo longo. Muitos estudos de 2025 que foram anunciados como revolucionários ainda dependem de replicação, testes em escalas maiores ou confirmação por grupos independentes. Em ciência, isso não é detalhe, é o coração do método. Sem esse cuidado, o que parece uma descoberta sólida pode ser apenas um indício inicial. Mas essa diferença raramente é explicada ao público. O que a mídia também costuma ignorar são as perguntas que o próprio estudo deixa em aberto. Limitações de amostra, condições artificiais de laboratório e resultados que só aparecem em contextos muito específicos. Nada disso invalida a pesquisa, mas muda completamente o peso da conclusão. Quando esses pontos são omitidos, o espectador é levado a acreditar que algo já está pronto para transformar a realidade, quando, na prática, ainda está longe de qualquer aplicação concreta. Se você nunca teve contato direto com um artigo científico e quer entender melhor esse processo, escreva isso nos comentários. Esse tipo de troca ajuda a elevar o nível da conversa e mostra que há interesse por ciência tratada com seriedade. No próximo capítulo, vamos colocar lado a lado o que os estudos realmente afirmam e o que foi vendido ao público, e a diferença costuma ser maior do que parece. Quando colocamos a descoberta científica real ao lado da narrativa vendida ao público, o contraste fica difícil de ignorar. De um lado, temos o estudo original, cauteloso, específico, cheio de condições e limites bem definidos. Do outro, a manchete, direta, absoluta e carregada de promessas. A versão oficial transforma perguntas em respostas e hipóteses em certezas. Onde o pesquisador diz os dados sugerem, a mídia afirma cientistas comprovam. Essa mudança de linguagem não é inocente.
ela altera completamente a percepção do impacto da descoberta. Em muitos casos de 2025, o que foi apresentado como mudança radical era, na prática, um avanço incremental dentro de uma área muito específica. Importante, sem dúvida, mas longe de justificar o tom de ruptura total. O problema é que esse exagero cria expectativas irreais. O público passa a acreditar que soluções definitivas estão logo ali, quando a ciência real opera em prazos longos e cheios de incerteza. Quando essas promessas não se concretizam, surge frustração. Pior ainda, desconfiança injusta em relação à própria ciência. O que raramente é dito é que o mérito real dessas descobertas está justamente no que elas não prometem. Avanços sólidos costumam ser discretos, acumulativos, muitas vezes, pouco impressionantes à primeira vista. Mas são esses avanços que, ao longo do tempo, realmente transformam áreas inteiras do conhecimento. A narrativa inflada rouba essa compreensão e substitui profundidade por impacto imediato. Se você já se sentiu enganado ao perceber que algo anunciado como revolucionário simplesmente desapareceu do noticiário meses depois, compartilhe este vídeo com alguém que também se incomoda com esse padrão. Isso ajuda a espalhar uma leitura mais honesta da ciência. No próximo trecho, vamos mostrar que esse fenômeno não é novo. Ele se repete há décadas, seguindo um roteiro bastante conhecido. Se esse excesso de hype parece algo típico de 2025, a história mostra que não é. A versão oficial costuma tratar cada exagero como um erro pontual, mas quando olhamos para trás, o padrão se repete com impressionante regularidade. Em diferentes décadas, descobertas foram anunciadas como soluções definitivas para problemas complexos, curas próximas, tecnologias a poucos anos de distância, teorias que supostamente encerrariam debates centenários. Em muitos casos, nada disso se concretizou da forma prometida. Não porque a ciência estivesse errada, mas porque a expectativa criada nunca foi científica. O que a história revela é que o hype costuma surgir justamente em momentos de grande ansiedade social. Quando há pressa por respostas, qualquer avanço real, por menor que seja, vira candidato a milagre. Nos anos passados, vimos isso acontecer com promessas exageradas em áreas como energia, medicina, inteligência artificial e exploração espacial. O roteiro é quase sempre o mesmo: anúncio grandioso, cobertura intensa, expectativa inflada e, com o tempo, silêncio. O avanço continua existindo, mas fora do holofote e sem o impacto prometido. Esse ciclo gera um efeito colateral perigoso. Ao transformar a ciência em espetáculo, cria-se a sensação de que ela falha quando não entrega o que nunca prometeu. Isso alimenta frustração e ceticismo mal direcionado. O problema não está na pesquisa, mas na forma como ela é apresentada. Entender esse padrão histórico ajuda a separar crítica legítima de descrédito injusto. Se você lembra de alguma descoberta anunciada no passado que mudaria tudo e depois simplesmente sumiu das manchetes, escreva nos comentários qual foi. Esse tipo de memória coletiva é valioso e ajuda a mostrar que o fenômeno atual não surgiu do nada. No próximo capítulo, vamos aplicar essa leitura ao presente e separar, com mais precisão, o que realmente muda a partir das descobertas de 2025, e o que ainda está longe disso. Depois de atravessar o hype e o padrão histórico, chega o ponto mais importante: o que, de fato, muda a partir das descobertas científicas de 2025, e o que não muda. A versão oficial costuma misturar essas duas coisas, criando a impressão de transformação imediata. Mas a análise cuidadosa mostra um cenário mais equilibrado. Algumas descobertas representam avanços reais, com impacto potencial no médio e longo prazo. Outras são promissoras, mas ainda distantes de qualquer aplicação concreta. E há aquelas que, embora interessantes do ponto de vista teórico, dificilmente sairão do laboratório tão cedo. O impacto real da ciência quase nunca é instantâneo. Ele aparece em camadas, primeiro no entendimento conceitual, depois em experimentos mais robustos, mais tarde em tecnologias viáveis, e só então, em mudanças perceptíveis na vida cotidiana. Quando a mídia apresenta um estudo inicial como se já estivesse na última etapa desse processo, cria-se uma ilusão de proximidade que não corresponde à realidade. Isso não diminui o valor da pesquisa, apenas coloca cada descoberta no lugar correto da linha do tempo. Separar essas camadas é fundamental para manter lucidez científica. Algumas pesquisas de 2025 realmente ampliam fronteiras importantes e merecem atenção contínua. Outras ainda precisam de anos de validação.
Entender essa diferença evita tanto o entusiasmo ingênuo quanto o ceticismo automático. O espectador deixa de reagir por impulso e passa a avaliar com critério. Se essa distinção entre impacto real e promessa inflada está ficando mais clara para você, vale deixar um like agora. Esse gesto simples ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo a outras pessoas que também buscam ciência sem exagero. No próximo capítulo, vamos transformar essa compreensão em ferramenta prática, mostrando como você pode ler notícias científicas e identificar hype antes mesmo de terminar a manchete. Compreender o funcionamento do hype é importante, mas o passo seguinte é ainda mais valioso: aprender a ler notícias científicas sem cair nessas armadilhas. A versão oficial raramente ensina isso, porque manchetes simplificadas dependem justamente da ausência desse filtro crítico. A boa notícia é que não é preciso formação acadêmica para fazer uma leitura mais criteriosa. Algumas perguntas básicas já mudam completamente a forma como uma notícia científica é interpretada. A primeira delas é simples: o estudo foi revisado por pares ou ainda é preliminar? Muitas manchetes de 2025 se basearam em resultados iniciais, apresentados como conclusivos. Outra pergunta essencial é sobre o contexto. Trata-se de um experimento de laboratório, de um modelo computacional ou de testes em larga escala? Cada um desses níveis tem um peso muito diferente, mas isso quase nunca aparece no texto popular. Também vale observar o vocabulário. Termos como pode, sugere e indica são comuns nos estudos, mas costumam desaparecer nas reportagens mais chamativas. Outro sinal clássico de exagero é a ausência de limites claros. Notícias honestas explicam o que ainda não se sabe. As infladas falam apenas de possibilidades futuras, sem mencionar obstáculos. Aprender a identificar esse padrão protege o leitor de frustrações repetidas e ajuda a manter uma relação mais saudável com a ciência. Não se trata de desconfiar de tudo, mas de desconfiar do tom. Se você acha que esse tipo de ferramenta deveria ser mais difundido, compartilhe este vídeo com alguém que costuma se empolgar, ou se decepcionar, com notícias científicas. Esse compartilhamento amplia o alcance de uma leitura mais equilibrada. No próximo capítulo, vamos ampliar ainda mais o olhar e entender o que esse excesso de hype revela sobre a sociedade em que vivemos. Quando observamos o excesso de hype científico com certo distanciamento, ele deixa de parecer apenas um problema de comunicação e passa a revelar algo mais profundo sobre a sociedade atual. A versão oficial trata esse exagero como consequência natural do avanço tecnológico, mas a análise mostra um fator decisivo: a impaciência coletiva. Vivemos em um tempo que exige respostas rápidas para problemas complexos. Doenças, crises energéticas, limites ambientais e incertezas econômicas criam uma ansiedade constante por soluções definitivas. Nesse contexto, qualquer descoberta científica se torna candidata à promessa de salvação. O problema é que a ciência nunca funcionou nesse ritmo. Ela avança por tentativas, erros, revisões e ajustes contínuos. Quando esse processo lento entra em conflito com a expectativa de resultados imediatos, surge a frustração. O hype tenta preencher esse vazio oferecendo a ilusão de controle, a sensação de que alguém, em algum laboratório, já encontrou a resposta final. Essa narrativa é confortável, mas enganosa. Ela simplifica demais um processo que, por natureza, é complexo e incompleto. Esse comportamento não afeta apenas a percepção da ciência, mas também a relação das pessoas com o conhecimento. Ao esperar sempre a próxima grande revolução, perde-se a capacidade de valorizar avanços graduais, que são justamente os mais confiáveis. A sociedade passa a consumir descobertas como produtos descartáveis, entusiasmo rápido, esquecimento rápido. Entender esse padrão ajuda a recuperar uma postura mais madura diante da informação científica. Se essa reflexão faz sentido para você, deixe um comentário dizendo se também percebe essa pressa por soluções definitivas no noticiário atual. Essa troca de percepções enriquece o debate. No encerramento, vamos consolidar tudo isso em uma conclusão clara, reforçando a principal transformação deste vídeo: trocar hype por lucidez científica. Depois de percorrer esse caminho, a conclusão se impõe com clareza: o problema não está na ciência, mas na forma como ela é apresentada. A versão oficial prefere o impacto imediato, enquanto a ciência real exige paciência, contexto e leitura cuidadosa. Quando aprendemos a separar descoberta legítima de narrativa inflada, algo muda de forma definitiva. Não ficamos menos interessados pela ciência, ficamos mais lúcidos.
Passamos a reconhecer avanços reais sem cair em promessas vazias e a valorizar processos longos sem exigir milagres instantâneos. Essa mudança de postura é a verdadeira transformação que este vídeo propõe. Não é sobre desacreditar, mas sobre compreender melhor. Quem desenvolve esse olhar crítico deixa de ser manipulado por manchetes e passa a acompanhar a ciência com maturidade intelectual. Se essa análise ajudou você a organizar ideias que já estavam aí, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também busca profundidade em vez de hype. Aqui, a proposta é simples, menos exagero, mais entendimento, hoje e nos próximos vídeos.